Que a paz de Jesus esteja sempre com todos. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nesta noite, aqui na Casa de Guará, encha os nossos corações de paz, de luz e nos dê forças para que tracemos a nossa caminhada com muito cuidado para enfrentarmos tantas dificuldades que nos surgem e que muitas vezes nós não conseguimos ultrapassar a dificuldade como gostaríamos, ou como muitas vezes nós já aprendemos segurando na mão de Jesus. Então vamos fazer a nossa oração da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E assim, queridos, nós vamos para a nossa lição 20ª, lição 20, do livro que nós estamos estudando, Vidas Vazias. Para estudar esse capítulo, cujo título é Esforço Contínuo, nós ficamos pensando bastante no que teríamos como necessidade, além, como essa necessidade de entendimento, de qual seria a mensagem que a nossa irmã Joana de Ângeles está nos trazendo aqui no capítulo 20, nesse esforço contínuo. Então, nós temos algumas lições que estão e que começam lá no pensamento de Emmanuel, com aquele livro Pensamento e Vida. Porque toda a lição do livro Esforço Contínuo, ela está centrada na forma como construímos os nossos hábitos como um comportamento necessário. Esse comportamento que vai nos ajudar, a enfrentar todas as dificuldades. Nós temos e precisamos voltar a algumas cartilhas simples, porque o livro do Emmanuel, chamado Pensamento e Vida, é uma pequena cartilha que surge de um pedido de um irmão amoroso para Francisco Cândido Xavier, que gostaria de ter uma cartilha, uma orientação, para que pudesse viver esse grande período entre o berço e o túmulo. Vocês sabem, nós sabemos, que aqui na Terra nós temos duas grandes transições. Uma do berço para o túmulo. E aí a gente vai ter um período onde nós vamos construindo as etapas da nossa existência. Então, da atual existência que nós estamos encarnados. E o outro período é do túmulo para a reencarnação. Então, do túmulo para o renascimento. E aí nós vamos ter também uma série de etapas onde nós vamos angariando através de lições, de cursos que nós fazemos, no mundo espiritual, dos trabalhos que nós desenvolvemos, porque na cidade de Nosso Lar, por exemplo, lembrando o primeiro livro do André Luiz, nós vamos lembrar que lá a jornada de trabalho é 8 horas, para aqueles que já adquiriram a consciência de que há um dever a cumprir e que o auxílio mútuo sempre será a luz que nós vamos abraçar no coração para nós darmos, como a grande lição de Francisco de Assis, que é dando que se recebe.
Então, esse trabalho, lá nessa cidade muito próxima aqui da Terra, lá acima do Rio de Janeiro, e é uma obra, a primeira da série do André Luiz, né, que são 16 obras que contam, é uma grande narrativa da experiência dele, exatamente nesse trânsito entre a morte e o próximo renascimento. Então, André Luiz traz em fechando nessas obras como foi que ele conseguiu, com seu esforço contínuo, que é o nosso tema de hoje, como é que ele conseguiu chegar a nosso lar, essa cidade no mundo espiritual, com o auxílio de muitas pessoas, especificamente da sua mamãe, e como é que depois que ele passa o tempo de recuperação, ele então vai procurar trabalho, porque é o trabalho que nos salva de nos perdermos de novo de Jesus. Então, esse grande livro, Pensamento e Vida, ele vai trabalhar com o Gabinete da Vontade, é um livro também que tem 30 capítulos, um livro pequeno de uma profundidade enorme. Então, nós já aprendemos, né, que nós temos 2 períodos em nossa existência. O que vai do berço ao túmulo e o que vai da morte até o próximo renascimento. São 2 períodos. É por isso que a Joana de Ângeles ela fala, e já nos ensinou, que essa divisão que a gente faz, nós estamos aqui na 3ª dimensão, na 4ª dimensão, depois da morte. A gente usa essa linguagem, né, que é uma linguagem da física, mas veja bem, ela diz que tudo é a mesma coisa, né? Que são graus que se interpenetram. E se interpenetrando, eles fazem parte, toda essa vivência, toda essa energia, toda essa construção, todo esse esforço contínuo para que a gente melhore nesse ir e vir, não é? Da 4ª para a 3ª dimensão, da 3ª para a 4ª, que no fim tudo está em tudo, como nos diz os Espíritos Amigos, lá no começo do Livro dos Espíritos, e a gente vai aprendendo, não é? Nessas escolas de regeneração, né? Especificamente as escolas de regeneração do mundo espiritual. Porque aqui na Terra, enquanto encarnado, nós estamos também numa escola de regeneração. Então, regenerar é estar sobre esse esforço contínuo sempre. E a nossa irmã Joana disse que esse esforço contínuo, ele tem uma necessidade crucial, que é uma vigilância sobre os pensamentos. Uma vigilância. O que é que você está pensando agora? O que é que você está pensando de você mesmo, com as suas reações, os seus pensamentos, o que é que você está acolhendo para você? O que é que você está atraindo, né, para a sua, no seu entorno? Com quem? Com o quê? Com quais tipos de pensamento você está sintonizando? E a Joana vai nos ensinar que, dentre esse esforço contínuo, a gente precisa ter muito trabalho para que a nossa percepção adoecida, ela não termine despejando em cima dos outros pensamentos desestruturadores que levam uma energia que o outro, não estando vigilante, e nós temos uma grande dificuldade de estarmos vigilantes diuturnamente, termine assimilando essas energias, termine entrando num cansaço e mesmo adoecendo. Então, tudo nasce do meu pensamento para você, para vocês, para aqueles que estão no meu lar, que morejam no trabalho junto comigo, para aqueles com quem eu encontro na rua, para aqueles especificamente. A nossa irmã Joana de Ângeles vai nos falar a respeito desse esforço contínuo para aquelas pessoas
ou desencarnadas, ou ainda encarnadas, que nós estamos prendendo em nossos pensamentos. Porque a gente cria cárceres em nossa mente e dentro desses cárceres nós colocamos pessoas. A pergunta que agora é: quem está vivendo em sistema de cárcere em seu pensamento? Quem é que você prende diuturnamente com sua animosidade para com essas pessoas? Vamos libertar as criaturas. Vamos libertar. Porque a Joana nos diz que nós adoecemos. A gente despende uma quantidade de energia tão grande para pensar contra tudo aquilo que o outro faz, que eu tomo ou como um assinte, ou como um erro. Eu estou sempre ali na vigilância, não de mim, dos meus pensamentos. Eu estou ali na vigilância do que o outro faz, do que o outro diz, do que o outro se comporta. Por isso que ela diz esforço contínuo, porque o nosso compromisso aqui na Terra é um compromisso de processo evolutivo. Como é que você está envolvido nesse compromisso de processo evolutivo que é seu, é meu processo evolutivo é meu, e eu estou criando cárceres em meu pensamento e prendendo as criaturas? A Joana vai nos falar que a gente faz isso pela inveja, que a gente faz isso pela animosidade tremenda que a gente desenvolve para com os outros, que a gente se comporta desse jeito porque nos esquecemos que nós somos seres emocionais, que nós somos seres biológicos vestidos nesse corpo, mas especificamente nós somos almas encarnadas. Nós somos espíritos que temos necessidade da compaixão, dos espíritos amigos que apostaram nessa nossa existência. Eles assinaram a nota promissória atestando que estariam juntos a nós em todos os momentos de nossa vida. E eu tenho certeza que choram, que ficam tristes, quando a gente abre as portas da cadeia mental e vamos prendendo as criaturas nela. A Joana diz e nos orienta, é um conselho muito interessante, que nós precisamos estabelecer padrão de comportamento mental, padrão. Todas as vezes, começar primeiro a soltar essas criaturas da nossa prisão mental. É tão simples. Ela diz que basta você ter respeito pelo outro. Respeite o jeito de ser do outro, da forma de ser, da forma de pensar, da forma como o outro coloca na existência a sua própria existência. Mas não, nós queremos trazer os outros para o nosso modelito. Nós queremos encaixar os outros em nosso modelito. Não vai dar certo, porque nós vamos adoecer. E isso é grave, grave. A Joana vai nos esclarecer de novo, porque são muitas vezes que ela faz isso, que o pensamento cria a vida. Tudo no pensamento cria a vida que nós vivemos. Se está muito difícil nesse dia conviver com as pessoas que nós entendemos que são difíceis, porque também nós somos difíceis para elas, não é? Porque nós queremos um modelo parecido com o que eu sou. E o outro também quer um modelo parecido com o que ele é. É um desencontro de desejo. E o desejo é o que está na base da serenidade ou da doença. A irmã Joana de Ângeles, ela vai nos ensinar também que a gente precisa, nesse esforço contínuo de todo dia, começar a pensar
a criar em torno de nós momentos de serenidade. Esses momentos de serenidade é uma luta, né, para você criar a partir da meta que você estabelece, para você ter paz no meio da guerra. Se a guerra está muito forte, ela diz: se afaste, vá à natureza, porque ela vai lhe recompor, vai trazer as energias necessárias para você respirar, para você ter equilíbrio, pelo menos momentâneo, para se refazer e voltar de novo para o lugar onde Deus lhe colocou. Porque todas as famílias, mesmo que você more sozinho, elas representam as suas necessidades evolutivas. É o lugar onde você dá e você recebe. Dá e recebe. Dá amor, pode ou não receber amor no modelo que você quer, mas continue dando. Ela diz que a gente precisa ter essa vigilância tensa para que esse esforço contínuo ele seja contabilizado como valores positivos no momento que nós tivermos de voltar para o mundo espiritual. Ela também nos chama atenção a respeito desses mecanismos de defesa. Ela não vai usar essa expressão, né? Mecanismo de defesa é uma expressão que a gente usa no campo da psicologia, né? Da psicanálise, essas áreas do conhecimento humano, para que esses mecanismos de defesa servem para quê? Eles servem para aplacar momentaneamente os sofrimentos que nós carregamos. Porque se formos pensar do ponto de vista psicológico, nós vamos ver, e também do ponto de vista espiritual, nós entendemos que trazemos marcas da nossa existência que estão na infância. E o que é que a memória vai fazer? Ou as memórias, né? Porque o inconsciente, ele é feito de memórias. Memórias que a gente guarda tentando apagar, né? Que são, e memórias são feitas de ações e pensamentos, primeiro os pensamentos, depois as ações, e memórias que quando recordamos, nos faz sofrer. Então a gente guarda bonitinho lá na casa da mente. E há memórias, né, que nós nem lembramos. Elas estão lá como se tivessem apagado completamente de nossa memória. Mas existem. Porque essas memórias da infância, que são memórias de sofrimento, de dor, porque há as memórias da alegria também, né? As memórias da alegria, elas não ficam guardadas lá no inconsciente. As memórias da felicidade, da alegria, dos folguedos, das conversas, elas sempre estão à tona como um tônico que nos ajuda, né, a passar por momentos tão tensos, né, da vida, que a gente precisa estar nessa vigilância tensa. Então, é uma vigilância tensa, como nos diz a irmã Joana de Ângeles. Ao mesmo tempo, ela diz: ser pacífico. Ser pacífico. E essa é uma conquista que nós devemos buscar sempre. Sempre. Ela nos diz nessa lição também como é difícil no trânsito que nós estamos entre a animalidade e a angelitude. Entre a animalidade e a angelitude, minha pergunta é a seguinte: em que degrau você está de animalidade? Porque a gente quer alcançar a angelitude, a gente fala em angelitude. Esse é um desejo de perfeição. Mas a pergunta para o nosso esforço contínuo é a seguinte: em que grau de animalidade você se encontra?
especificamente agora nos tempos modernos, em que elegemos modelos de existência, de vida, a partir das ilusões, das futilidades. Depois, mais tarde, quando a vida vai passando, né, e nós estamos mais compreendidos e compreensivos, nós vamos então entendendo que muitos daqueles comportamentos que elegemos, eles não têm nenhuma utilidade para a nossa serenidade, nem para a conquista do ser pacífico que nós precisamos ser. Então, como é que a gente entende isso? Como é que se conquista uma serenidade? No meio da guerra, não é? Vocês poderiam muito bem me perguntar isso. Carmélia, como conquistar a serenidade no meio da guerra? Porque a gente vive nessa luta de múltiplos esforços. Todos estão se esforçando para serem melhores. Como isso ocorre? Ela vai dizer: tenha cuidados especiais com os seus pensamentos. Um caderninho e um lápis na mão para ir anotando a qualidade dos seus pensamentos. Primeiro você precisa colocar em liberdade os seres que estão encarcerados em seus pensamentos. Para depois, então, as cadeias dos pensamentos livres, desocupados, desatar e destruir as grades criadas por essas forças negativas que nos levam, que nós acolhemos e escolhemos como padrão de vida. E aí sintonizamos com todo um mal que não nos deixa estar em equilíbrio e em serenidade, como nos diz a nossa irmã Joana de Ângeles. Ela diz esse seguinte, né, que esse cuidado especial com o pensamento é para que a gente sintonize com a harmonia. Se você tem duas pessoas, uma pessoa, porque tem gente que tem uma multidão presa numa cadeia no pensamento. E aí, quando tem uma multidão, a dificuldade é grande para você vai selecionando quem você vai soltar e vai dar a liberdade. Liberte. Porque na base de tudo existe algo que é a gratidão e o respeito pela vida onde você está, pela experiência que você está vivendo, como sua oportunidade de regeneração, um pouco de regeneração, por tanto que nós já erramos e que continuamos errando. Ela disse: sintonize com a harmonia. Como é que eu sintonizo com a harmonia, Joana de Ângeles? Ela vai dizer, refletindo sobre aquilo que você pensa e agindo. Já ensinei. Como é que a gente faz? Observe as criaturas em nosso cárcere de pensamento. Comece a libertar. Comece a libertar. E comece a agir. De que modo? Entendendo que eles são irmãos nossos, companheiros de jornadas, que estão juntos a nós na mesma experiência reencarnatória, porque nós temos compromissos que estão inscritos na lei de causa e efeito. Se nós temos compromissos inscritos na lei de causa e efeito, nós estamos entrelaçados em nosso processo evolutivo, entrelaçados pelas ações do ontem, mas não encarcerados na mente. É esse o esforço contínuo que a nossa irmã Joana de Ângeles nos traz, né, nessa lição. Ela vai se referir ao mecanismo do surgimento das pandemias nessa lição e dizer que esse mecanismo de surgimento das pandemias é uma necessidade para pararmos e refletirmos
como nós estamos na experiência reencarnatória. Porque depois que todas as pandemias que já ocorreram no passado, houve um desenvolvimento sobre o ponto de vista intelectual e afetivo das criaturas. É um passo de desenvolvimento que dá um impulso no melhoramento das criaturas. Entende? É esse o objetivo. Ela diz também que nós precisamos ter um cuidado muito grande com a questão da cultura do materialismo. A gente fecha a vida na existência. A existência é uma só. Eu sei lá se existe vida após a morte, então eu tenho que aproveitar tudo que eu estou vivendo aqui e agora. Ela disse que isso é um defeito da cultura, da política e da educação. Então, ó, 3 âmbitos: cultura, política e educação. E nós que somos reencarnacionistas, que temos esse modelo de espiritualidade descritos por Jesus, portanto, somos cristãos, temos a obrigação de observar, nesses tempos que vivemos, como está a cultura em nosso país? Como está a cultura se desenvolvendo em outros países? Enfim, no planeta Terra, porque é a casa que Jesus construiu para nós. Como é que nós estamos acompanhando o processo educacional? Quais as bases ideológicas desse processo educacional? O que é que querem com esse projeto de educação? Quando eu digo querem, é o grupo político da vez que determina qual a qualidade da educação que o país deve ter. Nós precisamos refletir também sobre isso. E a questão políticas, dos acordos que são feitos para impulsionar o nosso país, porque tudo isso está sob uma égide de algo importante, que é a lei e a ordem. E se essa lei e essa ordem é quebrada diuturnamente, nós vivemos a insegurança. Mas dentro dessa insegurança, o que eu posso fazer? Existe um núcleo no meu lar, no meu trabalho, onde eu vivo, onde eu me mostro e eu posso colaborar. Contanto, como diz nossa irmã Joana, que estejamos todos nós nesse esforço contínuo para alcançar a meta do equilíbrio. Tá? Ela diz, vai nos ensinar também que esses múltiplos períodos de alucinação que nós vivemos, né, nós estamos fascinados. É uma fascinação coletiva, em que nós começamos a nos envolver emocionalmente e nos esquecemos da nossa busca pelo equilíbrio, do nosso esforço contínuo de aperfeiçoamento. Então, nós vamos terminar esse trabalho de hoje pedindo a nós todos, porque eu também estou inclusa dentro do nosso grupo de trabalho, para ver nesse período de alucinação que nós estamos vivendo, com tantas ideias desencontradas, com tantos desejos mascarados, né? Esse caos que está aí no planeta Terra, não está só no Brasil. Nós precisamos ver qual o grau de fascinação, onde nós nos encontramos, como é que nós estamos envolvidos com tudo isso, porque nós precisamos conhecer, mas a qualidade do nosso entendimento vai resolver e vai definir como estão nossos pensamentos. Nós vamos terminar e encerrar o nosso trabalho vendo a orientação da capa do capítulo, né, que está aí nessa parte azul, para que logres a pacificação interior. Olhe, não descuides de cultivar os pensamentos que revigoram, forjados no otimismo e na alegria de viver.
Tem coisa mais confortadora, descansada, quando a gente sente a alegria de viver. Quando você olha para a natureza, para o riso das crianças, quando você colabora, seja onde for, no que for que você está colaborando, faça com amor, com dedicação e tolere, tolere, porque a tolerância, ela é um elemento da benevolência para com todos. É um elemento do perdão das ofensas. Então, se é esse elemento precioso, eu deixo para todos vocês aqui um mar de esforço, né? Porque eu também estou dentro dele, nadando sempre para ultrapassar as ondas difíceis da minha existência. Que a paz de Jesus nos envolva e nos leve para uma semana de alegria, com as lições na mente, colocando em prática tudo aquilo que a gente mais deseja, que é estar em paz. Que Jesus nos abençoe.